Olá pessoal, estamos aí de volta. Disse para vocês que era rápido, né? Estamos aí de volta para nossa aula de matemática, dar continuidade aqui nossa aula de matemática de hoje, tá bom? Então, na nossa última aula, eu deixei essa atividade aí para vocês, né? Que nós estávamos estudando a classificação dos triângulos quanto aos lados. E aí a gente viu essas três classificações, né? O triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. Equilátero tem todos os lados, os três lados com a mesma medida. Isósceles, dois lados com a mesma medida. E o escaleno, todos os lados com medidas diferentes. Então, qual desses três vai ser o quê aí, né? Eu acho que é muito fácil de a gente ver, né? Que nesse número 3 aqui, ó, se a gente prestar atenção, esses dois lados aqui têm a mesma medida, né? Ele está nessa malha justamente para a gente ver que esses tamanhos são iguais. E esse tamanho aqui é diferente, né? Então aqui nós temos dois tamanhos iguais e um diferente. Então esse triângulo aqui, ele é o triângulo isósceles. Esse aqui, ó, é o triângulo que tem todos os lados com medidas iguais, né? Ó, se você até contar aqui, ó, tá nessa malha triangular, fica bem fácil. Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, né? Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, ficou aí um triângulo equilátero, né? A gente vê aí que dá um triângulozinho equilátero, certo? Então, fácil aqui, né? Triângulo equilátero. E claro, se esse triângulo aqui é o isósceles equilátero, esse daqui vai ser o triângulo escaleno. Ele tem todas as medidas diferentes. Ele tem todas as medidas aí de tamanhos diferentes, certo? Bem simples aí, né? Então vamos lá, vamos começar aqui nossa próxima classificação, né, pessoal? Lembrando aí da nossa habilidade que a gente está vendo, que é identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Nós já vimos na última aula a classificação quanto aos lados e agora a gente vai ver quanto aos ângulos. Também são três classificações, certo? Os triângulos eles podem ser classificados quanto aos ângulos de três formas. Você tem três formas para aprender. Nós já aprendemos três classificações quanto aos lados, agora a gente vai ver três com relação aos ângulos. Então vamos lá. Aí na página do livro de vocês, na página 219, essa classificação tem aí na página 219, temos aí, né? O triângulo com os três ângulos internos agudos. E aí você tem que lembrar, nós já vimos os estudos aqui dos ângulos. O que é um ângulo agudo? São ângulos menores que 90 graus, certo? São ângulos menores que 90 graus. Aqui, pessoal, olha, algumas das vezes os ângulos não vão aparecer as medidas, como no nosso exemplo aqui, que a gente está vendo, né? A gente está vendo aqui que esses ângulos aqui a gente não tem as medidas deles, mas eles com certeza são menores do que 90, porque você tem que lembrar do ângulo de 90 graus. Qual é o ângulo de 90 graus? É aquele ângulo em pezinho, né? Aquele ângulo que é formado pela parede e o chão. É um ângulo bem em pezinho, certo? É o ângulo reto. Esse é o ângulo de 90 graus. Então, todos aqueles ângulos, pessoal, que são um pouco mais fechados, um pouco mais deitadinhos, fechados, são ângulos agudos. E se a gente prestar atenção aqui, ó, todos esses ângulos, eles são fechadinhos, né? Porque o ângulo reto, vocês lembram que eu não tenho régua aqui, ó, mas é aquele ângulozinho que é formado, como eu disse, se lembrar, entre a parede e o chão. Isso é um ângulo reto, né? Isso é um ângulo reto. Então, esses ângulos, eles são fáceis de identificar sem os valores, certo? Sem os valores, tá bom? Então, aqui nós temos um ângulo, um triângulo, que é chamado de acutângulo, certo? Acutângulo, porque todos os seus ângulos são agudos, são menores do que 90 graus. Deveria ser agutângulo, né? Que era de ângulo agudo, mas não, é acutângulo, certo? Triângulo acutângulo. Todos os ângulos agudos. Veja que aqui agora a gente está olhando para os ângulos, certo? A gente está olhando para os ângulos, não está olhando mais para os lados. A classificação quanto aos lados é outra coisa.
Vamos para o segundo. O segundo é esse daí, né? Ó. O triângulo com um ângulo interno reto, certo? Aí agora que é o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, falamos agora há pouco, é chamado de triângulo retângulo. Se ele tem um ângulo reto, é porque o triângulo é retângulo, certo? Esse é bem fácil de identificar, é o mais fácil de se identificar. Por quê, pessoal? O ângulo reto, certo? O ângulo reto, ele tem que vir definido no triângulo. E aí ele vem como, pessoal? Ou ele vem com essa figurinha, que é esse quadradinho assim no canto com a bolinha, ou ele vem com o valor, né? 90 graus, certo? O ângulo reto precisa dessa identificação. Não tem como você identificar o ângulo reto sem essas notações. Ou vem esse símbolo, certo? Ou vem esse símbolo, ou vem o valor de 90 graus. Tem que vir o número mesmo, certo? E aí muito cuidado, porque às vezes o triângulo está deitado, né? O ângulo reto está para cima. Então você tem que prestar atenção nisso aí, tá bom? Isso aqui não tem como você errar um triângulo retângulo. Toda vez que você vê esse ângulo, certo? Esse símbolozinho aí no ângulo significa que esse ângulo é reto. E se tem um ângulo reto, esse triângulo ele é retângulo, ok? Esse é o mais fácil de todos. E vamos para a nossa terceira classificação quanto aos ângulos, que é o triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Vamos lá. O triângulo com ângulo obtuso, o que é um ângulo obtuso, professor? Pessoal, um ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Ó. A medida é maior que 90 graus e menor do que 180, certo? Menor do que 180. 180 vocês sabem, ó, 90 graus é esse ângulo, né? O ângulozinho reto. O ângulo de 180 graus, pessoal, é o ângulo de meia volta. Vocês lembram disso, né? Esse ângulo aqui é o ângulo de 180 graus, que é o ângulo de meia volta. Então, o ângulo obtuso, ele é um ângulo que vai ser maior do que 90 e menor do que 180. Num triângulo é impossível a gente fazer um ângulo desse, certo? Porque senão a gente não vai conseguir fechar o triângulo. Então esse ângulo aqui, ele não vai aparecer no triângulo, nem se preocupe. Você tem que lembrar sempre que ele tem que ser o ângulo mais aberto. Olha aqui, ó, esse ângulo A. Como eu disse, ele é igual ao ângulo agudo, pessoal. Não dá, ele tem a mesma característica. Qual é a característica? Não dá para você, aliás, não é preciso vir com o valor. Você consegue identificar só olhando. Por quê? Porque se você notar aqui, ó, esse ângulo ele é um pouquinho mais aberto. Ele é mais aberto do que 90. Lembra lá a parede com o chão? Se você abrir um pouquinho mais, a parede cair um pouquinho. Aquele ângulo ali já é um ângulo obtuso. E aí esse triângulo ele vai ser obtusângulo, certo? Para ser obtusângulo, você só precisa identificar, e só dá para ver mesmo, só vai ter um ângulo obtuso. Só vai ter um ângulo obtuso. Lá no acutângulo, foi o primeiro ângulo que a gente viu, o primeiro triângulo, classificação do triângulo que a gente viu. No acutângulo, todos os ângulos, os três ângulos vão ser agudos, os três. No acutângulo vai ter um só que é, aliás, no obtusângulo vai ter um só que é obtuso, que é maior do que 90 graus, certo? Então, cuidado, nós temos aí as três classificações, certo? Quanto aos ângulos, certo? Tem que prestar atenção, pessoal, e não confundir com a classificação quanto aos lados. Na próxima aula, nós vamos ver uma classificação que a gente vai dar os dois. Porque, como eu disse, um triângulo, a gente pode classificar ele quanto aos lados e pode classificar ele quanto aos ângulos. Ok? Muito bem, então vamos para os nossos exercícios para a gente ver aí se vocês realmente aprenderam, né? Se vocês realmente aprenderam. Pessoal, nesses exercícios, nessa aula, eu vou dar um tempo aí para vocês, tá? Hoje a gente está com um tempo aí muito bom para a gente fazer nossas atividades, então eu vou dar um tempo aí para vocês pensarem um pouco em casa, tá? Então nós temos aí essa primeira figura, isso é muito característico nos telhados das casas de vocês, eu tenho certeza que vocês vão identificar bastante esses triângulos, né? A figura a seguir mostra a construção de um telhado, né? E aí foi tirado esse triângulo aqui, né? Observando nesse triângulozinho aqui.
O polígono destacado na figura é 1. Que triângulo é esse? Tá? A gente volta já já com a resposta. Com vocês. Voltando, vamos lá pessoal, tudo bem? Conseguiram? Bem simples, botei o mais fácil para a gente começar, né? Só que aí tem umas pegadinhas nas alternativas, tem que ter muito cuidado, né? Então ele pergunta aí, ó, ele quer saber o polígono destacado na figura, é 1, aí você vai ver a letra A, losango, não, né? Letra B, retângulo. Aí tem alunos que marcam retângulo, por quê? Porque isso aqui, pessoal, é um triângulo retângulo. Aquela velha preguiça, você tem que ler todas as alternativas, você não pode ler apenas uma, achar que a primeira que você achou bonita, pá, não. Porque isso aqui é um triângulo retângulo, mas ele vê aqui retângulo, então ele pode confundir. Ah, então ele falou triângulo, é um triângulo, retângulo, marca retângulo. Não, porque tem alternativa, né, que é triângulo retângulo, letra C. Triângulo retângulo. Triângulo equilátero, letra D, claro que não. Vocês lembram que um triângulo ele é equilátero quando ele tem todos os lados com a mesma medida. E aqui, pessoal, interessante, ó, esses triângulos retângulos são os triângulos muito utilizados nas construções, pessoal. Como eu já falei aqui algumas vezes, esse ângulo aqui de 90 graus, esse ângulozinho de 90 graus, ele é muito importante para as construções também. Parede e chão tem que ficar um exato ângulo de 90 graus. Por quê? Porque se ele ficar um pouquinho torto, pessoal, se esse ângulo ficar um pouquinho para dentro, se esse ângulo ficar agudo, né, um pouquinho para dentro ou um pouquinho para fora, vai dar problema na hora que for botar o teto. Na hora que botar em cima da parede, a parede pode cair, né? Então ele tem que estar exatamente 90 graus, que é para a força ficar exatamente concentrada toda em cima da parede, né? Por isso que os pedreiros aí usam aquele instrumento plumo, né? O plumo, que é muito importante para você fazer esses ângulos de 90 graus. Bom, pessoal? E aqui nós temos um telhado, né? Esse telhadozinho aí feito de madeira, que é muito importante aí o ângulo de 90 graus. Vamos lá, vamos para a nossa segunda questão. Olha só a nossa segunda questão. Uma aluna desenhou o seguinte triângulo equilátero, como indica a figura abaixo. De acordo com a classificação dos ângulos, este triângulo é... Olha, ela já falou aqui que esse triângulo ele é equilátero. Mas o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Beleza, todos os lados. Mas eu quero saber a classificação desse triângulo é quanto aos
ângulos, é olhando apenas para os ângulos. Olhando para os lados, eu sei que ele é equilátero, mas olhando para os ângulos, o que é que ele vai ser? Tá? Vou dar aí 2 minutinhos aí para vocês pensarem um pouco, tá? A gente volta já. Vamos lá, pessoal, estamos de volta. E aí? Pensaram? Marcaram? Então vamos lá. A gente já sabe que esse triângulo ele é equilátero, certo? Beleza. Quanto aos lados. Mas e quanto aos ângulos? Então letra A tem aí, obtusângulo. Será que esse triângulo ele é obtusângulo? Lembrar, obtusângulo é quando tem um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso? É aquele ângulo bem aberto, maior do que 90 graus. Será que a gente tem aqui nesse triângulo um ângulo bem aberto, maior do que 90 graus? Claro que não, né? Então ele não é obtusângulo. Será que letra B, ele é acutângulo? O que é um triângulo acutângulo? Quando tem todos os ângulos agudos, ou seja, menor do que 90 graus. É aqueles ângulos mais fechados. Será que esse triângulo é um triângulo acutângulo? Sim, com certeza, né? Aqui facilmente nós vimos aqui que a letra B, todos os ângulos aqui, ó, são agudos, são fechadinhos, menor do que 90 graus. Será que ele é retângulo? Não, aqui a gente não está vendo nenhum ângulo reto, nenhum ângulo reto. E ele é equilátero? Sim, ele é equilátero. Mas por que ele não é a resposta, professor? Se ele é equilátero? O que eu disse para vocês no início da aula, para você prestar atenção, qual é a pergunta? A pergunta é essa, ó. De acordo com a classificação dos ângulos, ele é equilátero? Ele é equilátero. Ele até disse no início que ele é equilátero. Ele é equilátero. Só que a pergunta aqui é sobre os ângulos, não é sobre os lados, certo? Por isso que a resposta aí é a letra B. Ele é equilátero? É, mas ele não está perguntando quanto aos lados. Então aqui, pessoal, é interessante para você notar o seguinte, ó, um triângulo, ele tem duas classificações. Esse triângulo aqui, pessoal, ele é equilátero, certo? Ele é equilátero. E ele é também acutângulo. Ele é acutângulo. Então, ó, ele é equilátero por causa dos lados, tem todos os lados com a mesma medida, e ele é acutângulo porque ele tem todos os ângulos agudos. Então, os triângulos ele tem essas duas classificações. Então, por isso que você precisa estar atento à pergunta. Ele está querendo saber, olhando para quê? Para os lados ou para os ângulos? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para a terceira. A terceira questão diz o seguinte, ó. Maria desenhou um triângulo
E encontrou os seus ângulos no valor de 95 graus, 45 graus e 40 graus. A classificação desse triângulo desenhado por Maria quanto aos ângulos é 2 minutinhos aí para vocês, tá? Com vocês. Vamos lá, pessoal, de volta. Nós voltando aí, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Maria desenhou um triângulo e encontrou os seus ângulos no valor de 95 graus, 45 graus e 40 graus. A classificação desse triângulo desenhado por Maria quanto aos ângulos é... E aí? Será que ele é obtusângulo? Será que ele é obtusângulo? O que é um triângulo obtusângulo? Tem que ter um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso, pessoal? Um ângulo maior do que 90 graus. Será que nós temos aí nesse triângulo desenhado por Maria? Olha, vou colocar aqui os ângulos, né, que ela achou. Ela achou 95 graus, ela achou 45 graus e ela achou 40 graus. Sem a figura, pessoal, a gente não precisa da figura, a gente só precisa ver os valores dos ângulos. Então, ó, um obtusângulo é um triângulo obtuso que tem um ângulo obtuso, que é maior do que 90. E nós temos aqui, ó, 95, é maior do que 90, né? Então, esse triângulo que a Maria aí desenhou, ele é um triângulo obtusângulo, certo? Por que ele não é um acutângulo? Acutângulo tem todos os ângulos menores do que 90 graus. Esses aqui são, mas aqui não é, né? Esse ângulo aqui é maior do que 90. Então, não é obtusângulo. Retângulo também não vai ser, porque tem que ter um ângulo de 90 graus. Aqui a gente não tem nenhum ângulo de 90, isso aqui é 95. E equilátero, claro, a gente já viu que não tem nada a ver, porque equilátero é com relação aos lados. Aqui a gente não sabe nada dos lados desse triângulo, a gente só sabe dos ângulos, certo? Então, claro que não vai ser a letra D. É a letra A resposta certa. E eu acho que para a gente finalizar, nós temos a quarta, né? E diz aí, ó, o desenho da bandeira de Seychelles é formado por figuras geométricas. Sendo assim, responda. Nós temos aqui a bandeira, né? Isso aqui é a bandeira de Seychelles, que é um país da África, certo? Um dos menores países que temos lá na África. Então ele diz, ó, identifica a cor dos dois triângulos retângulos representados na bandeira. Pessoal, a bandeira, como ela está escrita aqui num retângulo, certo? Então, os triângulos retângulos aqui, pessoal, são esses aqui, ó. Nós temos aqui o ângulo reto. Então, é esse azul e esse verde, certo? É o azul e verde. Esses são os triângulos retângulos. São os triângulos retângulos. Aqui, ó, no
retângulo aqui, não deu para ver que está vermelho, aqui todos os cantos aqui são retos, são ângulos retos. Letra B. Identifique os triângulos obtusângulo representados na figura. Bem, quais são os triângulos que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui, ó, esse o azul, o amarelo, nós temos aqui o branco e nós temos o verde. Isso aqui não é um triângulo, né? Isso aqui é um quadrilátero, ele tem 4 lados, esse vermelho, né, pessoal? Esse lado, 1, 2, 3, 4. Perceberam? Tem 4 lados, isso aí não é um triângulo. Então, nós só temos 4 triângulos. Nós já vimos que o 1 e o 4, o azul e o verde, são retângulos. O obtusângulo vai ser esse, ó. Se a gente prestar atenção, ó, esse ângulo aqui, ó, esse é um ângulo obtuso, é um ângulo aberto, bem aberto, maior do que 90. Esse ângulozinho aqui também, ó, é um ângulo obtuso, também ó, bem aberto, maior do que 90. Então, os triângulos obtusângulos representados na bandeira, para identificar, né? É o amarelo, certo? Amarelo e o branco. Muito bem. Esses triângulos aí são os triângulos obtusângulos, tá certo? Então, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Foi muito bom estar com vocês aqui esse dia. A gente se vê na próxima aula. Tchau!